A gente come alguma coisa, um pão, uma fruta, um doce e a energia entra no corpo. Mas o que acontece depois? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível dança bioquímica que o nosso corpo executa para gerenciar cada grama de carboidrato. É uma coreografia de uma precisão que, olha, é de cair o queixo. Então, vamos direto ao ponto. Depois de comer, a glicose, o açúcar, começa a circular pelo sangue. E aí, o que fazer com ela? Como o corpo decide se é hora de usar essa energia agora mesmo, se é melhor guardar para depois, ou até se deve transformar em outra coisa? Essa é a grande decisão que ele precisa tomar a todo momento. E praticamente todo o destino dessa glicose passa por uma única molécula, a glicose 6-fosfato. Pensa nela como se fosse a principal estação de metrô do metabolismo. A partir dali, a glicose pode pegar várias linhas, virar energia imediata, ser estocada como uma reserva de emergência ou ser usada para construir outras coisas. A pergunta que fica é, quem é o controlador de tráfego dessa estação? Ok, vamos para o primeiro cenário, o de abundância. A gente acabou de comer, o corpo está recebendo um monte de combustível novo e a ordem do dia é bem clara. Usar o que for preciso e estocar o resto da forma mais inteligente possível. E a grande maestrina dessa operação toda é a insulina. Assim que o nível de glicose sobe no sangue, o pâncreas já libera esse hormônio superpotente. É como se ela gritasse para as células: pessoal, o delivery de energia chegou! Podem abrir as portas e começar a guardar tudo! E o plano de ação da insulina é bem claro. Ela promove o que a gente chama de processos anabólicos, ou seja, de construção e estoque. Primeiro, ela faz as células pegarem mais glicose. Depois, incentiva que essa glicose seja usada para gerar energia. O que sobra, ela manda estocar na forma de glicogênio. E se ainda sobrar mais, vira gordura. Ao mesmo tempo, ela pisa no freio de qualquer processo que gaste as nossas reservas. Simples assim. Agora vamos inverter completamente a situação. Pensa que já faz algumas horas da última refeição. Os níveis de energia estão caindo, mas o corpo, principalmente o cérebro, não pode ficar sem combustível. Então, é hora de acessar o que foi guardado. E quem soa o alarme agora é o glucagon. Quando a glicose no sangue cai, o pâncreas libera esse outro hormônio, que é basicamente o oposto da insulina. E a mensagem dele também é bem direta. Atenção pessoal, combustível baixo, comecem a liberar as reservas, agora! O glucagon é totalmente catabólico, ou seja, o negócio dele é quebrar coisas para liberar energia. A primeira ordem vai para o fígado, quebrar o glicogênio estocado e mandar glicose para o sangue. Ele também manda o corpo produzir glicose nova, a partir de outras fontes, e ainda promove a quebra de gordura. Tudo isso para garantir que o fornecimento de energia não pare. Então a gente tem essas duas forças opostas, né? A insulina guardando tudo e o glucagon liberando tudo. Mas como é que o corpo impede que esses dois fiquem brigando, um tentando construir enquanto o outro tenta destruir? Isso seria um desperdício de energia gigantesco. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a célula estivesse ao mesmo tempo quebrando glicose para ter energia e gastando energia para fabricar mais glicose, seria como tentar encher um balde que tem um furo no fundo, um esforço inútil que na bioquímica tem até nome, ciclo fútil. Mas é claro que a natureza pensou numa solução bem mais elegante para isso. E a solução não é um painel de controle super complexo com 1000 botões. É muito mais simples e genial. Existe um único regulador principal, uma molécula que funciona como um interruptor geral, ligando ou desligando as duas vias ao mesmo tempo. E o nome dela é frutose 2,6-bifosfato. O nome pode até assustar um pouco, mas a função dela é incrivelmente simples. Ela é um sensor de fartura. Quando tem muita glicose entrando na célula, os níveis dessa molécula sobem e avisam: opa, estamos com estoque. E aqui está o pulo do gato. Quando os níveis de frutose 2,6-bifosfato estão lá em cima, o sinal é claro. Temos açúcar sobrando, pode gastar. Isso acelera com tudo a quebra de glicose para gerar energia e, ao mesmo tempo, puxa o freio de mão da produção de mais glicose. Uma via liga, a outra desliga. E, obviamente, o contrário também acontece. Se os níveis dessa molécula caem, o sinal muda para alerta, precisamos de mais açúcar. Na mesma hora, a quebra de glicose no fígado é desligada para economizar o pouco que tem e a produção de glicose nova é ativada a todo vapor. É um interruptor só, com dois efeitos perfeitamente sincronizados. E a parte mais genial vem agora. O corpo usa uma única enzima para controlar os níveis desse interruptor.
Pensa nela como uma ferramenta com duas funções. A insulina ativa um lado da ferramenta, que produz o sinalizador, já o glucagon ativa o outro lado, que destrói o sinalizador. É um design bioquímico de uma eficiência, de uma elegância impressionante. Certo, tudo isso é fascinante, mas por que tanto trabalho? Por que o corpo precisa dessa precisão toda? Qual a importância real dessa dança metabólica para a nossa sobrevivência? Bom, resumindo, essa dança toda garante que nenhuma energia seja jogada fora. Ela impede que o metabolismo vire um caos, direciona cada molécula para o lugar certo e, talvez o mais importante de tudo, mantém o suprimento firme e constante de glicose para os órgãos que simplesmente não funcionam sem ela, como o cérebro. E para ter uma ideia do tamanho dessa necessidade, olha esse número. Sozinho, o nosso cérebro consome cerca de 120 gramas de glicose por dia. Ele é um cliente VIP que precisa de um fornecimento ininterrupto. Todo esse sistema complexo de regulação existe, em grande parte, para garantir que essa demanda nunca jamais deixe de ser atendida. E essa complexidade toda não é uma exceção. Na verdade, ela é a regra. Como uma das nossas fontes bem coloca, é muito provável que, de todas as milhares de reações que acontecem nas nossas células, nenhuma escape de algum tipo de controle. Não é aleatório. É um sistema de uma sofisticação absurda, que foi sendo refinado pela evolução. Que tudo isso nos leva a uma última pergunta. A gente viu a beleza do sistema quando ele funciona em perfeita harmonia. Mas e quando essa dança sai do ritmo? Quando os sinais são ignorados ou quando os interruptores começam a falhar? É justamente aí que a gente começa a entender a raiz de várias doenças metabólicas. Mas isso já é papo para outra análise.